Quando você ouve a expressão desastre natural, você pensa em quê? Que aconteceram por questões naturais e que foi uma terrível fatalidade? E que mesmo que seja terrível e irreversível o que houve, nada disso poderia ter sido evitado? Pense bem, é a natureza que produz os fenômenos das mais diversas formas. Erupções vulcânicas, inundações, secas, ciclones e as condições necessárias para que esses fenômenos naturais aconteçam não são fornecidas pelos seres humanos. Mas os fenômenos naturais produzirem tragédias humanas, aí sim, isto é produzido pelo homem. E esses fenômenos que são naturais, portanto pertencem ao mundo da natureza e estão lá desde sempre, só se tornam problemáticos ou perigosos quando entram em relação com o mundo social, com os seres humanos individualmente ou em grupos. Por exemplo, o vulcão Vesúvio só foi um problema para Pompeia na antiguidade, não porque ele entrou em erupção, mas porque Pompeia estava perto dele. E o que torna o fenômeno natural perigoso está totalmente ligado ao sistema social dos homens. Dentro de uma formação social chamada cidade. Quando o perigo é maior do que o sistema social, ele se torna um desastre natural. Os desastres naturais causados por ações humanas, acidentes de trânsito, incêndios, poluição de rios, se diferenciam dos naturais, pois os naturais têm lógica própria e não dependem da intervenção humana. Quando a natureza produz um fenômeno em decorrência da intervenção do homem, então este fenômeno não é natural. Um exemplo seria a inundação de toda uma região ribeirinha em decorrência de uma barragem. Mas quando eu falo de intervenções, me refiro ao desmatamento, urbanização, poluição e suas outras ações que acabam induzindo as mudanças climáticas, indústrias, rios parados, desmatamentos e retificações. E como é de se imaginar, algumas regiões são mais afetadas, seja por questões naturais, mas principalmente por conta da vulnerabilidade social dos homens ou coisas expostas a ele. Sendo assim, quanto menor é a defesa de uma região ou sociedade, maior é a sua vulnerabilidade. Porque se você for parar para pensar, todos estão expostos às chuvas fortes, não estão? Alguns, por conta da sua localização, estão menos, mas outros, muitos, estão vulneráveis a deslizamentos, alagamentos e enchentes. A vulnerabilidade aos fenômenos naturais está diretamente ligada ao poder aquisitivo das pessoas ou grupos sociais. Quanto mais rica, menos vulnerável ou nada vulnerável. Quanto mais pobre, mais vulnerável está a pessoa ou o grupo. E essa questão é fundamental para gerir de forma adequada a resposta da defesa de algo afetado e desenvolver de fato uma melhoria. O que, no caso, não acontece com o Jardim Pantanal. Estamos em São Paulo, São Miguel Paulista, no Jardim Romano, ou, se preferir, no Jardim Pantanal, um dos bairros mais antigos da cidade com aproximadamente 400 mil habitantes. O Jardim Romano é vizinho do Rio Tietê e também do córrego Três Pontes. Assim como outras áreas da periferia da Zona Leste de São Paulo, vive em constante estado de calamidade pública. Localizado na região de Várzea do Rio Tietê, o bairro cresceu durante quase 30 anos de forma irregular, sem planejamento, como toda a periferia da cidade de São Paulo, em uma área que corre risco sério de inundação. Em situação de chuvas mais intensas,
o nível da água sobe, ficando acima do nível da galeria de águas pluviais. Essa situação não só impede o escoamento das águas de chuva, como força as águas do rio a ocupar a região. 1 metro é suficiente para alagar toda a área que está ao redor. Se você parar para pensar, percebe que o problema das enchentes já é bem antigo, já que desde as primeiras chamadas invasões, em 1970, foi registrado o problema com a proximidade da margem do rio e as enchentes. E mesmo nos anos seguintes, as enchentes sempre estiveram presentes na crescente comunidade. Embora fosse uma comunidade em expansão, jamais foram, como toda comunidade pobre, suficientemente influentes para produzir uma solução. Por causa disso, permaneciam abandonados e esquecidos. As soluções que eram propostas pela administração municipal eram de baixíssima eficácia, com foco estreito na identificação de áreas de perigo, cadastrando as famílias que eram afetadas em um sistema de auxílio financeiro. As ocupações do Jardim Pantanal estavam totalmente estabelecidas, com aparente reconhecimento da Prefeitura de São Paulo, que asfaltou a rua Capachós e ali estabeleceu um centro educacional unificado e também um conjunto habitacional, mas o sofrimento com as inundações se expandia. Entre o final do ano de 2009 e o início de 2010, as chuvas torrenciais elevaram o nível das águas a quase 1 metro e o Jardim Pantanal estampou as páginas dos noticiários nacionais. As imagens eram chocantes. Casas, carros, eletrodomésticos destruídos, famílias correndo, tentando fugir com as coisas que conseguiram recuperar, muitas vezes com água até o pescoço. Nessa época, as águas do rio Tietê se juntaram ao refluxo das galerias pluviais, deixando por quase 2 meses centenas de casas inundadas na região. A água não escoava. Com a sobrecarga que os esgotos tinham por conta do excesso de água e sujeira, ele acabou espalhando mau cheiro, animais peçonhentos e doentes durante os 52 dias que duraram as enchentes no Jardim Helena. Por conta de sua proporção e duração, o evento no Jardim Pantanal revelou toda a vulnerabilidade daquela comunidade e a pouca efetividade dos sistemas sociais daquela região para resolver um problema crônico, conhecido por várias administrações municipais. E por mais que, depois desse ocorrido, tenham feito melhorias paliativas para a população, trata-se de uma solução parcial, já que não resolveu o problema por completo e a solução não protege toda a região do Jardim Pantanal. Tanto que, até hoje, outubro de 2015, vemos matérias e noticiários da televisão falando sobre os alagamentos e os fatores humanos que ajudam a potencializar a vulnerabilidade social foram totalmente expostos no caso do Jardim Pantanal. Pobreza, deseducação, falta de infraestrutura, baixa assistência em saúde pública, expondo sempre as parcelas mais sensíveis, como as mulheres, crianças e idosos, a risco de vida. Os moradores reconhecem o mau cheiro, os ratos que dividem a várzea com eles, o potencial de doenças e perdas materiais, mas se recusam a sair de casa porque eles já pertencem àquele lugar, e também por conta do medo das dificuldades econômicas a serem enfrentadas durante a mudança. O Jardim Pantanal, de nome tristemente premonitório, confirma ser um desastre anunciado. Agora a pergunta é, o que de natural esse desastre tem? Tristeza.